Eis-me novamente, a fim de continuarmos as nossas leituras, nossos estudos e aprendermos cada vez mais. Estávamos falando das elucidações, dos conselhos, dos pareceres que nos têm sido dados por Ramatiz a respeito da mediunidade. E indiquei sendo feitas perguntas e respostas. Quais seriam as virtudes mínimas para um bom médium e um bom desenvolvimento mediúnico? Vejam bem, isso é muito importante. Ramatiz: desnecessário vos dizer que a bondade e a tolerância e a ternura são as principais virtudes que aproximam do médium os espíritos benfeitores e amorosos. No entanto, o mandato mediúnico ainda exige, para o seu bom êxito, outras qualidades que burilam e engrandecem a criatura no serviço cristão em favor do próximo. O médium deve ser sigiloso, discreto, perseverante, a fim de resguardar aquilo que por vezes lhe é transmitido de modo confidencial e que por piedade não deve ser divulgado. Sem dúvida, o estudo incessante das obras espiritistas formará a base segura do discernimento do médium, facultando o ensejo dele receber mensagens de entidades elevadas e condutores dos homens. Quanto ao desenvolvimento mediúnico favorável, ele pede cuidados desde a alimentação até a higiene psíquica, porquanto a saúde psicofísica do candidato é fator preponderante na composição dos fluidos magnéticos e vitais que lhe alicerçam o intercâmbio mediúnico. Cumpre-lhe afastar-se dos ambientes viciosos, infestados de entidades malfeitoras e de baixos apetites do astral inferior, evitar os excessos alcoólicos e do fumo, assim como abster-se de alimentação carnívora. Os fluidos exudados pela carne do animal sacrificado são de natureza mórbida, impregnados da angústia e do sofrimento. Misturam-se as vibrações sensíveis do espírito do médium e assim lhe obscurecem o campo magnético do contato perispiritual com os desencarnados de boa índole. Sob tal condição, predomina o animismo do candidato em desenvolvimento, ou faculta a ação mediúnica dos espíritos zombeteiros ou turbulentos, que tudo fazem para impedir o crescimento dos ensejos que libertam a humanidade dos grilhões inferiores. E, finalmente, o bom filho, bom irmão, bom esposo e bom cidadão sempre há de ser
um bom médium. Espero que isso tenha entrado, não na cabeça, mas nos corações de todos aqueles que estão caminhando para desenvolver sua mediunidade, que estão começando a trabalhar agora. Fiquem firmes e sigam realmente o que nos disse Ramatiz. Iremos agora falar sobre a responsabilidade e os riscos da mediunidade. Ainda embaixo dos conhecimentos, dos ensinamentos do Ramatiz. Pergunta: o médium pode ser considerado uma criatura anormal? Ramatiz: anormal não é propriamente o termo, mas trata-se de um indivíduo incomum. É criatura inquieta, receptiva e algo aflita, que vive por antecipação certos acontecimentos. Sua hipersensibilidade perispiritual atua com veemência na fisiologia do sistema nervoso e endócrino. Alguns são pacatos e sem qualquer característica excepcional, mas isso resulta de que a sua mediunidade é menos sensível no campo psíquico. Então, estão, nesse caso, os médiuns sonâmbulos ou de efeitos físicos, cuja mediunidade é de caráter fenomênico, só identificada durante o transe. Por quê? Por quê? Que nem todos são saudáveis, apesar de cumprirem seus deveres mediúnicos. Geralmente, o médium também é um espírito em débito com seu passado, e a faculdade mediúnica ajuda-o a redimir-se o mais cedo possível no serviço espiritual em favor do próximo. A sua situação lembra as pessoas que, depois de arrependidas dos seus desbaratos, empreendem atividades benfeitoras a fim de compensarem o seu passado turbulento. Então, além de suas obrigações cotidianas, sacrificam o seu repouso habitual e cooperam nas iniciativas filantrópicas, nos movimentos fraternos, atendendo a parentela pobre, aos amigos em dificuldades, aos presidiários e aos deserdados da sorte. Sob tal disposição, fundam instituições socorristas, participam de agremiações educativas e auxiliam sociedades de proteção aos animais. Mas é óbvio que, apesar dessas atividades filantrópicas, os médiuns não se livram dos imperativos biológicos do seu corpo. Malgrado o seu esforço socorrista elogiável e as atividades religiosas ou caritativas também estão submetidos ao trabalho comum
e sujeitos igualmente ao instinto animal e às tendências ancestrais da família terrena. A sua faculdade mediúnica não é privilégio, que eu sempre falo. Não é privilégio de ninguém, nem os isenta das vicissitudes e das exigências educativas da vida humana. Em consequência, a saúde ou a doença não depende especificamente do fato do homem ser ou não ser médium. O espírito que já renasce na Terra, comprometido com o serviço mediúnico, que o ajudará a reduzir o fardo kármico do seu passado delituoso, deve cumprir o programa que ele mesmo aceitou no espaço. Deste modo, o espírito que em vida anterior zelou pelo seu corpo físico e viveu existência sadia, sem vícios e paixões deprimentes, obviamente, há de merecer na vida atual um organismo sadio, de boa estirpe biológica hereditária, que lhe permita gozar de uma boa saúde. Mas aquele que no passado esfrangalharam seu corpo carnal, e o massacraram na turbulência viciosa, gastando-o na consecução dos apetites inferiores, esse terá um corpo físico cujas funções orgânicas são precárias. O médium, portanto, em face de sua sensibilidade psíquica, enfrenta então uma existência mais gravosa do que o homem comum, cumprindo-lhe cuidar desde a alimentação, assim como sofre mais facilmente os efeitos das alterações climáticas. Além de sua saúde física ser frágil, ele sofre mais intensamente os dissabores e as preocupações da vida humana, pois o seu psiquismo é demasiadamente excitável. Ai, quanta coisa, não, gente, que cai. Cai da cabeça aos pés. Se tivesse algo além dos pés, também caberia. Quanta coisa. Vocês estão vendo quanta coisa? Vamos ver se agora nós aprendendo, gente, vamos começar por isso a limpo. Por isso que eu estou falando. Não vamos sentar e falar, vou esperar amanhã. Vamos agora, já, partir para essa luta. Porque assim, na próxima encarnação, se nós continuarmos nesse planeta, tem esse porém, mas aonde a gente for, a gente já vai prontinho, sabendo, preparado. O médium é o missionário. Ramatiz. Ele não é um missionário na acepção exata da palavra, salvo raras exceções. O médium é um espírito devedor, comprometido com seu passado. Assim, a sua faculdade mediúnica é um ensejo de reabilitação concedida pelo alto, no sentido de acelerar a sua evolução espiritual. Portanto, além de dar cumprimento aos deveres inerentes à dita faculdade,
terá de enfrentar também as contingências que a vida impõe a todos, pois os problemas que lhe dizem respeito só podem ser solucionados e vencidos pela ajuda dos seus guias, pois estes somente ajudam os seus pupilos quando eles fazem jus pelo esforço próprio. Quando o médium se empenha em dar fiel cumprimento à sua tarefa mediúnica e enfrenta as adversidades da vida com estoísmo e resignação, neste caso, do lado de cá, sempre uma equipe de espíritos beneméritos que o amparam a fim de tornar mais fácil vencer os obstáculos da sua jornada. Porém, quanto à sua função de ponte viva entre o setor invisível e o vosso mundo, é grande a sua responsabilidade, pois além de tratar-se do encargo que ele mesmo aceitou antes de reencarnar, a mediunidade é um ministério ou contribuição de esclarecimento destinado a esclarecer as consciências, sendo, pois, um serviço a favor da própria humanidade. A função do médium assemelha-se à do carteiro, o qual, embora seja a peça de menor destaque na correspondência entre os homens, caso ele se recuse a cumprir a função de entregar as mensagens aos destinatários, semelhante negligência constitui uma falta bastante grave. Que estão vindo, caros amigos, que estão ouvindo, que está aí com a mediunidade saindo a flor da pele, passando mal, e leva, e vai, e toma passe. Melhora um pouquinho, tchau, não aparece mais. É assim que está acontecendo. Bom, em tais condições, desde que se rebele contra a sua obrigação, ou se escravize os vícios e paixões que prejudique e inutilize a sua tarefa mediúnica, então será vítima dos espíritos das sombras e, por sua culpa, enfraquece o serviço libertador do Cristo. No entanto, um médium laborioso e desinteressado, disposto a vencer todos os obstáculos, conseguirá transpor todos os empecilhos do mundo e até os que estão em si próprio, pois há casos em que o médium, apesar de aleijado e quase paralítico, mesmo assim, ele consegue reunir em volta do seu leito uma turma de irmãos dispostos a ouvir a sua palavra fraterna e instrutiva, ligando todos à faixa vibratória e sublime da vida angélica. Ou seja, embora esteja impossibilitado de dar passes, participar dos trabalhos de incorporação ou passar receituário, mesmo assim, ele dá cabal desempenho a missão a que se obrigou. Tenho dito. Quantos por aí estão lindos, fortes, com saúde? Isso é uma vergonha, gente. Hoje não. Amanhã talvez. E eu já vi um caso desse aqui. Uma cidade vizinha nossa. Gente, ele estava paraplégico. Mão, ele movia a cabeça numa maca. Ia ter trabalhos, e tinha trabalhos, acho que foi durante o dia até que ele foi fazer, que ele veio falar. Gente,
Ele falou ali deitado para todos ouvirem. Não movia perna, não movia braço. Ele não podia ficar na casa dele. Não, eu estou passando mal, estou morrendo, não vou. No entanto, ele estava lá. Serviu de exemplo para muitos de nós que estamos andando, mexendo com nossos braços e não estamos fazendo nada, para falar a verdade. Então, assim por agora, por hoje, despeço